Uhum. Olá, estamos ao vivo, são agora 17 horas e vamos começar a live de hoje. Essa é a terceira live no projeto Entendendo a Psicanálise. Esse é o nosso terceiro encontro e, conforme combinado, às quartas-feiras trabalharemos os clássicos da psicanálise. E trabalharemos algumas obras fundamentais que não serão Freud, porque às segundas nós temos encontros com Freud, que é o maior clássico. Às segundas-feiras estamos trabalhando a interpretação dos sonhos, começamos nessa semana. Todas as segundas às 18 horas, a interpretação dos sonhos. A primeira live está gravada no meu canal do YouTube. Lembrando que agora estamos ao vivo simultaneamente no Instagram e no meu canal do YouTube Arte do Bem Viver. Se você ainda não conhece o meu canal, ainda não o segue, vá lá. O link está aqui no meu perfil do Instagram, é só clicar ali. Lá temos mais de 60 vídeos sobre temas que envolvem fundamentalmente psicanálise, filosofia e vários outros temas, né? Aqui está vindo, o YouTube está dizendo que está com problema, não está recebendo vídeo para manter um streaming contínuo. Né? Vamos ver como é que resolve isso, né? Bom, vou continuar seguindo aqui. A gente vai seguindo aqui pelo Instagram. Boa tarde a todos, boa tarde a quem entrou agora. Para quem não conseguir entrar ou não conseguir permanecer, esta live ficará gravada, fica por 24 horas gravada, e depois eu a postarei no meu canal do YouTube. Então a gravação vai ficar disponível, você pode ir lá no meu canal e depois assistir a essa live, né? Pelo menos em princípio, né, as primeiras aulas eu vou disponibilizar lá no canal do YouTube. Depois, conforme nós tivermos muito material, vamos ver como é que nós faremos para organizar. Ontem trabalhamos diagnóstico psicanalítico. Às terças-feiras estamos trabalhando essa temática com a obra da Nancy McWilliams. Então, todas as terças às 20 horas vamos trabalhar diagnóstico psicanalítico. Hoje vou falar rapidinho sobre o texto que vamos trabalhar, o ego e os mecanismos de defesa, da Anna Freud. Às quintas nós trabalharemos prática clínica. Quinta que vem, aliás, amanhã, feriado não vai ter, nós vamos começar no dia 14 de setembro trabalhando o livro do Contato Caligares, Conselhos a um Jovem Terapeuta, que é um livro delicioso. Mas na sexta, dia 8 de setembro, também às 18 horas, estaremos aqui numa live. Detalhe, somente na quarta-feira a live é às 17 horas. Porque eu tenho compromisso depois, então tem que ser às 17 horas a live. Mas às sextas é às 18 horas. Trabalharemos uma temática interessante, psicanálise e o amor. Boa tarde para quem está chegando, boa tarde. Oi, Gabriele, Aline, tudo bem? Alunos também estão entrando aqui, que bom ver vocês. Voltando, sexta-feira, trabalharemos psicanálise e o amor. E a obra inaugural é a obra do psicanalista Erich Fromm, A Arte de Amar. Teremos alguns encontros sobre esse livro fascinante, onde discutiremos, a partir de uma abordagem psicanalítica, vamos falar sobre o amor. É um assunto tão relevante, né, que chama tanto a nossa atenção. Então, o nosso sextou é a psicanálise do amor. Mas vamos lá. Quarta-feira, conforme planejado, trabalharemos clássicos da psicanálise. Eu ainda não decidi qual será o próximo. Se você tiver sugestões, coloca aí nas mensagens, diga aí
algum texto clássico, né, algum livro clássico que te interesse, eu decidi continuar com um trabalho, começar, aliás, com um trabalho da Ana Freud, esse livrinho aqui, O Ego e os Mecanismos de Defesa, que é um pequeno clássico da história da psicanálise. É um livro obrigatório para se pensar mecanismos de defesa. E para quem não sabe, né, a Ana Freud é a filha caçula do Sigmund Freud e foi uma espécie de herdeira, né, do pai, e foi uma grande teórica da psicanálise, né? Não dá para se pensar, por exemplo, psicanálise com crianças e adolescentes sem pensar no trabalho da Ana Freud, um trabalho fundamental. Então temos aqui uma autora de peso, de relevância. Ana Freud morreu em 1982, então ela tem uma obra importante, uma obra vasta. Viveu boa parte da sua vida em Londres, né, por causa do exílio, a época da Segunda Guerra Mundial. Freud também passa os últimos anos da sua vida em Londres, com a filha e a família. Depois da morte do Freud, a Ana, que nasceu em Viena, austríaca, né, como o pai, passa o restante da sua vida em terras londrinas e será uma das figuras mais importantes no desenvolvimento dessa forte escola psicanalítica, que é a escola psicanalítica inglesa. Então vamos ao que nos interessa. O ego e os mecanismos de defesa. Vamos pensar aqui um pouquinho esse texto. E eu gostaria de começar a conversar com vocês sobre ele de forma mais didática possível, bem devagarinho, não tem pressa, não tem que cumprir horário, cumprir ementa, fazer chamada, aplicar prova, isso é bom demais. Então a gente vai trabalhar aqui, né, com tranquilidade o primeiro capítulo, que se chama O Ego como Sede de Observação. Esse livro é um livro esgotado, infelizmente. É um livro esgotado, mas quem quiser participar comigo, quem quiser comprar o livro, adquirir o livro, você encontra em sebos, você encontra na estante virtual e você encontra também facilmente para baixar em PDF. Se eu não me engano, ele tem inclusive audiobook no YouTube. Mas você consegue com muita facilidade esse livro, é bem baratinho, não acho que seja muito caro, embora seja esgotado. É um livro que, para quem se interessa por psicanálise, é um livro que tem que ter na estante. Então, esse meu aqui é bem velhinho, embora essa edição aqui da Civilização Brasileira, ele é bem velhinho. O livro foi escrito em 1946, bem antigo, né? Claro que o meu livro não é dessa época, é só confirmar aqui. Eu comprei ele usado, porque eu não tinha mais, não tem nem data aqui. Tem nem data aqui, deixa eu ver. Curiosamente não tem, vai entender. Tem, claro que tem que ter. É de 1990. Já tem, essa minha edição aqui já tem 33 anos. Bastante tempo. Vamos lá, gente. O ego como sede de observação é o primeiro capítulo do clássico O Ego e os Mecanismos de Defesa. Um comentário inicial sobre o uso do termo ego. Eu hoje adoto o termo eu. O termo eu. Mas a tradição ela acaba a tradição em língua inglesa, inclusive, né? Acaba, como parte das obras do Freud não foram traduzidas direto do original, e em muitas traduções, em várias outras línguas, que não era o original em alemão, o alemão ich, né, que Freud vai usar, que é eu, acaba sendo traduzido por ego. Eu prefiro eu, então de vez em quando eu vou significando a mesma coisa, tá? Falar ego e falar eu. Ego e eu. Eu vou intercambiar esses termos e vocês vão saber que eu estou querendo falar sobre a mesma coisa. O ego, o eu, como sede de observação. E no original em inglês é ego, porque esse texto é escrito originalmente em inglês.
Como eu disse, primeira publicação datando de 1946, né, alguns anos depois da morte do Freud. Vamos lá. A autora começa numa tentativa de definição de psicanálise e ela vai nos dizer que houve períodos no desenvolvimento da ciência psicanalítica em que o estudo teórico do ego individual foi nitidamente impopular. Vale destacar, e aí situando o texto da Anna Freud naquilo que posteriormente será chamado de psicologia do ego, que vai prosperar muito fortemente nos Estados Unidos, mas acontece que na Inglaterra também é uma tradição forte da psicologia do ego, que é uma corrente, uma tradição da psicanálise. Na verdade, ela está falando aqui, né, da tradicional divisão, né, que o pai dela propõe, Freud, né, em que o indivíduo possui o seu eu. Né? O indivíduo é basicamente dividido entre o id ou isso, e o eu, o ego. E dentro do seu eu, o ego, existe uma camada, uma parte desse ego, que é o super-eu. Então tem aquela divisão tripartite. Na verdade, a divisão é dupla. Tá? É o id, ou isso, e o eu. Uma parte do eu é o super-eu, que pode estar comprometendo mais fortemente ou menos fortemente o eu, e o eu fica ali como no meio do caminho, né, tentando firmar compromissos entre as exigências pulsionais do isso, do id, as exigências instintivas, né, que estão ali, né, dentro do nosso inconsciente, e os compromissos morais do super-eu. É a partir desta desordem, nesse processo, que nasce a doença neurótica. O surgimento da doença neurótica se dá a partir do compromisso que o eu estabelece, ou de uma forma saudável, ou de uma forma adoecida, né, entre as exigências instintivas do id, o isso, e os compromissos, as exigências morais, comportamentais do super-eu. Bom, o que a Anna Freud está problematizando aqui? Ela está problematizando, né, que durante muito tempo se entendeu que a psicanálise seria somente interessada, teria como objeto de interesse somente o estudo do id. A psicanálise, segundo uma certa concepção, deveria se interessar somente pelo estudo das questões inconscientes. Ela vai dizer, sempre que o interesse era transferido das camadas psíquicas mais profundas para as mais superficiais, quer dizer, sempre que a pesquisa era desviada do id para o ego, via-se aí um princípio de apostasia. Apostasia é um termo grego que quer dizer abandono, em relação à psicanálise como um todo. Ela vai problematizar isso daí. E ela vai dizer que ela vai entender que a psicanálise não é somente o estudo ou as descobertas ou um tratamento voltado para a vida psíquica inconsciente. Ela, muito pelo contrário, ela vai dizer que desde o começo a análise como método terapêutico preocupou-se com o ego e as suas aberrações. A investigação do id e de seus processos de funcionamento foi sempre um meio, apenas para se alcançar um fim. E o fim era invariavelmente o mesmo, a correção dessas anormalidades e a recuperação do ego em sua integridade. E ela vai citar como apoio para o que ela defende, né? Vamos nos voltar para o eu.
vamos nos voltar para o eu. Nós não deixamos de fazer psicanálise, muito pelo contrário, né? Nós estamos fazendo psicanálise quando nos voltamos e nos interessamos pelo estudo do eu. Ela vai citar o pai, o texto importante do Freud, que é a psicologia de grupo e análise do ego, e além do princípio do prazer, como textos que corroboram a sua hipótese defendida no início da sua obra. Ela continua dizendo o seguinte: atualmente, definiríamos a tarefa da análise da seguinte maneira: adquirir o máximo conhecimento possível de todas as três instituições que acreditamos constituírem a personalidade psíquica e aprender quais são as suas relações mútuas com o mundo externo. Então ela propõe uma correção, que a psicanálise se volte, a tarefa da análise se volte não somente para as questões da vida psíquica inconsciente, mas que ela se debruce sobre as três instituições instituições que constituem a personalidade psíquica: o id, o eu, e o superego. Quer dizer, ela vai seguir: em relação ao ego, explorar o seu conteúdo, suas fronteiras e funções, e apurar as influências no mundo externo, no id e no superego pelos quais foi moldado. E, em relação ao id, dar uma explicação dos instintos, isto é, do conteúdo do id, e acompanhar as transformações por eles sofridas. Todos nós sabemos, ela vai dizer, que as três instituições psíquicas, id, ego e superego, eu me acostumei tanto a falar eu, superego, que eu estou tentando me reprogramar para falar ego e superego, tá? Mas eu vou adotar superego, tá? Quando ela escrever superego, eu vou ler superego, mas eu vou falar superego, que já tá no automático. Ela vai dizer que todas essas três instituições psíquicas variam imensamente na sua acessibilidade à observação. Teoricamente se sabe que o id não é acessível à observação sob todas e quaisquer condições. Nós acessamos o inconsciente em alguns momentos muito propícios, na associação livre, nos sonhos, nos atos falhos, principalmente. Mas não é algo que seja facilmente observável. Ela vai dizer que, no caso do supereu, a situação é diferente. O que é, só para ser mais didático, seria o supereu. O supereu é essa parte do eu que constitui essa espécie de consciência moral. Eu não vou nem problematizar a partir da concepção lacaniana do supereu, que me agrada muito, mas vou trabalhar aqui com uma concepção mais clássica, mais freudiana do supereu nesse sentido. Em relação ao supereu, a Ana Freud vai dizer que o conteúdo dele é, em sua maior parte, consciente. E nós podemos alcançá-lo diretamente, com muita tranquilidade. Contudo, a nossa imagem do supereu pode se tornar confusa e enevoada quando existem relações harmoniosas entre ele e o eu. Olha o que ela está dizendo. Quando o supereu e o eu estão lá abraçadinhos, não dá muito bem para diferenciar. Quando o supereu está vencendo a batalha, contra os instintos do id, é difícil perceber a diferença entre o eu e o supereu. Fica mais difícil. Eles ficam muito misturados. Dizemos então, vou ler o texto, que os dois coincidem. Isto é, em tais momentos, o superego não é perceptível como instituição separada, nem por parte do próprio sujeito, nem por um observador externo. Seus contornos
só se tornam claros quando enfrenta o ego com hostilidade, ou pelo menos com criticismo. Nós notamos o super-eu a partir dos compromissos que ele exige do ego. Quando ele se apresenta com hostilidade aos instintos que provém do id. O superego, tal como o id, passa a ser perceptível no estado que gera dentro do ego. Por exemplo, quando a crítica suscita um sentimento de culpa. Então, através do sentimento de culpa, nós podemos observar a ação do superego. Ele fica perceptível. E o ego? O ego como observador. Dirá Ana Freud. Ora, isso significa que o nosso campo adequado de observação é sempre o ego. Constitui, por assim dizer, o meio pelo qual tentamos obter uma imagem das outras duas instituições. Seguindo aqui, tá? Pessoal, se alguém tiver perguntas, deixe suas perguntas. Depois esse vídeo vai ficar um tempo disponível para quem puder ficar até o final, quem tiver que sair, e vai ficar também disponível no meu canal do YouTube. Porque às vezes não dá para eu responder aqui e ler ao mesmo tempo as perguntas, os comentários ao vivo, mas entra lá no YouTube depois, assista com calma e coloque sua pergunta lá no canal do YouTube. Se você ainda não me segue, Arte do Bem Viver, o link está aqui no meu perfil. Só você entrar lá no meu perfil, na página inicial, lá tem um linkzinho para o canal do YouTube, é só você entrar lá e me seguir. Temos mais de 60 vídeos publicados sobre diversos assuntos, especialmente psicanálise. Deixe sua pergunta, seu comentário, sua sugestão, e você pode voltar e assistir esse vídeo com calma, quantas vezes quiser, lá no YouTube. Eu não estou falando para você sair, não. Estamos aqui ao vivo, nessa live ao vivo no canal no YouTube e no Instagram. Vamos seguir aqui. No id, predominam os chamados processos primários. Não há uma síntese de ideias, os afetos são suscetíveis de deslocamentos, os opostos não se excluem mutuamente e podem até coincidir, a condensação ocorre como questão rotineira. O princípio soberano que governa os processos psíquicos é o de obtenção de prazer. Então, no id, voltando, explicando o que ela disse, no id predominam os que ela vai chamar de processos primários, em que o inconsciente tem as suas regras próprias. O inconsciente é atemporal, afetos contraditórios convivem mutuamente, sem nenhum problema. Amor e ódio, por exemplo, andam muito, muito próximos um do outro. Ideias opostas não se excluem mutuamente. No id está lá, ideias opostas que estão convivendo numa boa. São algumas das características do id, que é inconsciente. O id diz respeito a nossas questões inconscientes. E o princípio que rege esses processos psíquicos do id é o princípio do prazer. A obtenção do prazer. O id busca a obtenção máxima do prazer. Não vou nem problematizar aqui a ideia do além do princípio do prazer. A Ana Freud não entra nesse tópico aqui, então não vou entrar também nesse ponto agora. Vou falar agora no ego. No ego, pelo contrário, no nosso ego, no nosso eu, a associação de ideias está sujeita a condições rigorosas, as quais aplicamos a expressão global de processo secundário. Por exemplo, ideias contraditórias do nosso eu nos criam problemas. Nós não conseguimos suportar muitas vezes afetos contraditórios. Está no eu. Seguindo. Além disso, os impulsos instintivos já não podem buscar com facilidade sua gratificação, sendo-lhes exigido que respeitem os imperativos da realidade
e mais do que isso, que se conformem às leis éticas e morais, por cujo intermédio o superego procura controlar o comportamento do ego. Vamos explicar o que acontece no ego, aliás. Né? Não dá para o ego viver através do princípio do prazer. Não dá para a gente sair por aí fazendo tudo e buscando o máximo de obtenção de prazer o tempo inteiro, porque se impõe para nós o princípio da realidade. Nós não, né? Gente, vamos falar claramente, né? Não dá pra gente sair por aí fazendo tudo que dá vontade de fazer, que vai nos proporcionar algum tipo de prazer. Não dá por quê? Não dá para que nós mergulhemos nos nossos instintos, né? Nós nem humanos seríamos, né? Nós viveríamos como os outros animais. Primeiro, pelas exigências da civilização. Não dá para a gente sair por aí batendo em todo mundo que a gente sente raiva. Não dá para sair por aí transando com todo mundo que desperta algum tipo de desejo sexual na gente. Não dá para a gente comer e beber toda a comida, beber toda a bebida, ou fazer tudo que a gente quer para obtenção de prazer, né? Tirando comida, bebida, sexo e bater nos outros. Não dá para a gente fazer isso, primeiro, porque a civilização não permite. A vida civilizacional não nos permite que isso aconteça. E segundo, porque o superior não vai deixar. O superior não vai deixar. Ele vai dizer, opa, isto não pode ser feito. Então o eu é esse terreno, esse caminho do meio, né? Entre as exigências instintivas do isso e os compromissos morais, civilizacionais do superior. Tá tranquilo, gente? Tá dando para caminhar? Se tiver difícil, vocês falem, tá? Deixa um comentário aí. Se quiser que eu vá mais devagar, vou mais devagar. Vou seguir aqui. Os impulsos instintivos continuam esforçando-se por conseguir seus fins, com a tenacidade e a energia que lhes é peculiar, e efetuam incursões hostis no ego, na esperança de o derrubarem por um ataque de surpresa. O ego, por sua parte, torna-se desconfiado e trata de contra-atacar, invadindo o território do id. Seu propósito é colocar os instintos permanentemente fora de ação, por meio de apropriadas medidas defensivas, designadas para garantir as próprias fronteiras. Então, o ego, né? O eu. Onde também está a ação do superior, que é uma parte do eu, ele agirá de forma a controlar e se assegurar dos ataques, né, do id. E aí, a partir daí, que vão se constituir os chamados mecanismos de defesa. O grande tema deste livro são os mecanismos de defesa. E nós vamos aqui, com muito cuidado, em cada encontro, falar um pouquinho sobre cada um desses mecanismos de defesa apontados aqui pela Ana Freud. E só um comentário interessante, às terças, quando trabalharmos diagnóstico psicanalítico, nós vamos trabalhar também mecanismos de defesa. De uma forma diferente, aqui, às quartas pela Ana Freud, na terça, né, a partir de uma pegada mais psicopatológica, psicanalítica, evidentemente, mas também muito interessante. Então, terças e quartas nós falaremos sobre mecanismos de defesa. Então vamos continuar aqui no textinho da Ana Freud. Já temos aí meia hora, né? Eu prometi que eu jamais a live vai durar mais que uma sessão de análise. Espero poder cumprir a promessa. Então vamos terminar no máximo 5h50, mas eu não sei se a gente vai chegar até lá, mas que seja a duração máxima de uma sessão de análise. Vamos lá, gente. Todas as medidas defensivas do ego contra o id são levadas a efeito silenciosa e invisivelmente. Ela dá, por exemplo, a repressão bem-sucedida.
Como assim, Vinícius? O ego nada sabe a tal respeito. Nós só tomamos conhecimento da repressão quando se torna evidente que está faltando alguma coisa. A repressão bem-sucedida, ela nem passa, né? O ego nem sabe o que está acontecendo. Os mecanismos de defesa do eu já estão tão bem armados, tão bem postos, e o principal mecanismo de defesa, sem dúvida alguma, é a repressão, que nós nem tomamos consciência disso. Vamos descobrir quando se torna evidente que está faltando alguma coisa. Vamos dar um exemplo? Né? Isso é muito comum no caso do trauma. Né? No caso do trauma. Ou algum afeto correspondente a um trauma. Vou dar um exemplo. Tive um paciente que teve uma cena evidentemente traumática. O seu pai, na escola dele, em público, diante das outras crianças, o espanca. E esse meu paciente, quando falava disso, ele falava sem afeto nenhum. Nós sabíamos, em análise, que aquilo foi fundamental para ele ser quem ele é. Para constituir o seu modo de funcionamento. Mas ele falava sobre aquilo e até justificava aquilo que aconteceu como algo benéfico, como algo bom. Houve um afeto bloqueado. Repressão. E nem passava pela cabeça dele isso. Né? E às vezes é uma lembrança, uma memória. Às vezes uma memória traumática é tão difícil para o ego suportar que o mecanismo de defesa chamado repressão faz assim, ó, e guarda. Bota numa gaveta. Fica lá. Você nem fica sabendo. Tem alguma coisa errada. Tem sintoma. Tem sofrimento. Mas não se sabe qual a causa. Na análise, no processo analítico, a gente pode acessar isso. Nesse caso, no processo analítico, nós precisamos lidar com a repressão para que o material recalcado venha à tona. Para que possa, por fim, ser elaborado e produzir uma cura do sintoma. Tá? Só seguindo aqui. Esse foi só um exemplo. Em relação a essa questão, o mesmo se pode dizer a respeito da formação de reação bem-sucedida. Formação reativa é quando um determinado afeto é convertido em outro. É muito comum, por exemplo, o amor se converter em ódio. Isso é chamada formação reativa. Regra geral, o ego nada sabe sobre a rejeição do impulso ou sobre o conflito geral que resultou na implantação de uma nova característica. Simplesmente o ego não consegue acessar o afeto original. Ele não tem como saber que houve, por exemplo, uma repressão ou uma formação reativa. É por isso que muitas vezes ódios desenfreados e inexplicáveis são formações reativas de amor. Também isso pode funcionar ao contrário. Ana Freud dirá: notamos que todas as informações importantes que possuímos foram adquiridas mediante o estudo de incursões no lado oposto, ou seja, do id no ego, por exemplo. A obscuridade de uma repressão bem-sucedida só é igualada pela transparência do processo repressivo quando o movimento é invertido, isto é, quando o material reprimido retorna, como se pode observar na neurose. Eu acho que a gente pode ficar por aqui. Esse primeiro capítulo é um capítulo introdutório, recordando o que dissemos no início. A autora propõe o estudo do ego como série de observação e também um planejamento do seu livro. Vamos aqui estudar o ego
e os mecanismos de defesa. Então, o ego será aqui, neste trabalho, nesta obra, sede da nossa observação e de nossa pesquisa. Na semana que vem, quarta que vem, dia 13 de setembro, nesse mesmo horário, no Instagram e no YouTube, nós trabalharemos o segundo capítulo do livro, chamado A Aplicação da Técnica Analítica ao Estudo das Instituições Psíquicas. Então, se você gostou, não perca. Para quem chegou agora, quem não pôde ficar, eu já cheguei a falar, essa live vai ficar disponível integralmente por 24 horas, se eu não me engano, no Instagram. Ela aparece para vocês, mas não precisa se preocupar. Se você quiser assistir esta aula completa de forma gratuita, ela estará disponível daqui, acho que amanhã, no máximo sexta-feira, no meu canal do YouTube. Eu vou só fazer uma edição, né, rapidinho, botar uma capa e postar no canal do YouTube. Já temos as aulas anteriores da segunda-feira e da terça-feira com temáticas diferentes, né? Cada dia uma temática. Já estão disponíveis no YouTube, você pode entrar lá para assistir a interpretação dos sonhos do Freud, primeira aula, diagnóstico psicanalítico, primeira aula já está lá, e essa aula também estará disponível para quem quiser assistir de forma integral, gratuita, no meu canal do YouTube. O link está aqui no meu perfil. Amanhã é feriado, não teremos live, mas na sexta-feira, 18 horas, eu te convido a estar aqui comigo, a convidar quem você acha que possa se interessar. Trabalharemos um livrinho delicioso e uma temática apaixonante, psicanálise e o amor. E através da obra A Arte de Amar, do psicanalista Erich Fromm. Obrigado para quem esteve comigo aqui. Forte abraço a vocês e nos encontramos na próxima.